Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99, telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp. Coloque o seu nome, diga que quer receber o material da EBD, da Betel, adultos, e coloque lá o seu nome e a cidade onde você mora. Então eu envio para você gratuitamente toda semana esse material. Ou então você entra nesse QR Code aí, eu vou incluir você em um grupo. Toda semana você recebe o material gratuitamente. O grupo não é de bate-papo, é só para me enviar esse material para você toda semana. Não vai encher seu celular, não. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da Betel Editora, adultos, com o tema Os 10 Mandamentos, estabelecendo princípios e valores éticos, morais, sociais e espirituais imutáveis para uma vida abençoada. Nós temos como comentarista da editora Betel deste trimestre o bispo Samuel Ferreira. Já estudamos neste trimestre as seguintes lições. Lição 1, os 10 mandamentos. Lição 2, não terás outros deuses diante de mim. Lição 3, não farás para ti imagem de escultura. Lição 4, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lição 5, lembra-te do dia do sábado. Lição 6, honrar pai e mãe. Lição 7, não matarás. Lição 8, não adulterarás. Lição 9, não furtarás. Lição 10, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Lição 11, não cobiçarás o que é de teu próximo. E hoje vamos estudar a lição 12, o amor a Deus e ao próximo, construindo relações baseadas na verdade, bondade e misericórdia. Nesta lição vamos estudar aí os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. Tópico 1, o primeiro e grande mandamento. Subtópico 1, Deus é amor. Subtópico 2, o amor que Deus exige de nós. Subtópico 3, amando de todo o coração. Tópico 2, o segundo mandamento. Subtópico 1, o amor ao próximo. Subtópico 2, amando como ele amou. Subtópico 3, amando como a nós mesmos. Tópico 3, o amor com toda a intensidade. Subtópico 1, amando a Deus de todo o coração. Subtópico 2, amar como ele nos amou. Subtópico 3, quem é o meu próximo? Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando esta preciosa lição. O texto-áudio da lição está em 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 8, que diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Essa palavra caridade aí, né, na época em que a Bíblia foi traduzida, ela significava amor. A palavra caridade. Hoje perdeu esse sentido devido principalmente à Igreja Católica Romana, né? Porque passou a ter um sentido de fazer o bem, de dar esmolas, né? De ajudar o pobre, necessitado. Mas aqui a palavra é amor. A palavra aqui, amor, é ágape. Significa amor. Aí fala de amor fraterno, amor de irmão, amor de afeição, amor de boa vontade, amor de benevolência, e também fala de banquetes de amor. Então, o amor é uma qualidade, um aspecto, um atributo do fruto do Espírito, é uma evidência do novo nascimento, e nós temos a responsabilidade de desenvolver o amor. Então, aqui o apóstolo Paulo nos exorta a amarmos, e a Bíblia declara para nós, se nós não amarmos ao nosso próximo, que está próximo, como é que nós vamos amar a Deus, que nós não vemos? E isso o apóstolo João explica para nós, né? Insiste nesse amor. E o amor é sacrificial. Quem ama, dá a vida. Veja, Jesus diz em João 10,
que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Deus nos amou de uma tal maneira que ele enviou seu Filho para dar a vida por nós. Isso é amor. Então o amor de Deus nos constrange. Nós não compreendemos tanto amor que ele tem assim por nós. E nós devemos desenvolver o amor que nós recebemos dele para ajudar. Vamos repassar esse amor para as outras pessoas. Então o amor é prático. Nós não podemos ver alguém passando necessidade e apenas mandarmos a pessoa para outra pessoa, né? Nós é que vamos tomar uma atitude de demonstrar esse amor na prática, ajudando, abençoando. O amor é a própria natureza de Deus. Deus é amor. Então, se nós somos filhos de Deus, nós nascemos de novo, né? Não somos mais filhos de Adão, agora filhos de Deus. Então, nós temos que demonstrar o mesmo amor de Deus para com os outros. Primeiro, para com Deus, né? Vertical, o amor. Depois, horizontal, que é o amor para com os irmãos. O amor para com todas as pessoas, com o nosso próximo aí. Todos que estão à nossa volta, que estão longe, todos nós amamos. Desejamos que eles sejam salvos. Nós experimentamos o amor, o perdão, a ajuda de Deus, né? Sempre nós sentimos isso, meditamos nisso e também temos que repassar isso. Então, se nós amamos aos outros, o amor de Deus está em nós. Veja bem, ele envia mais e mais para que nós repassemos, né? Isso é a prosperidade. É você receber e repassar, distribuir. Então, o amor de Deus através de nós é aperfeiçoado quando nós amamos. Nós agimos, né, em benefício dos outros. Não podemos dizer que conhecemos a Deus se nós não amarmos. Verdade aplicada, o amor ao próximo é uma extensão do amor que desfrutamos com Deus quando o amamos acima de todas as coisas. Então, quando amamos a Deus sobre tudo, sobre todos, sobre todas as coisas, né, nós demonstramos esse amor para com as outras pessoas. Esse amor, então, vai ser um canal de bênção para as outras pessoas. Veja bem, nós temos que dar a vida pelos outros. As pessoas dizem assim: como é que nós recebemos um dom do Espírito Santo? É simples. Quando você amar as pessoas e quiser o bem das pessoas, quiser ajudar na prática as pessoas, então você estará pronto a receber um dom do Espírito Santo. Porque o dom não é para benefício de nós mesmos, mas é para os outros. Vai exigir o quê? Muita oração, estudo da Bíblia, muito jejum, então muito esforço, muita dedicação para que o dom funcione. Então é preciso o quê? Amar as pessoas, desejar que as pessoas sejam abençoadas. Mas não é só desejar, é um desejo prático. Então é colocar em ação. Veja que Jesus não aguentava ver o sofrimento das pessoas. Ele deveria apenas pregar, ensinar. Ele não tinha nenhuma obrigação de ministrar curas, milagres, nada disso. Mas, devido ao amor que ele sentia pelas pessoas, esse amor de Deus, ele ajudava, abençoava. Então veja só, quando nós recebemos o dom do Espírito Santo, nós sentimos agora esse desejo intenso no nosso coração, no nosso interior, de ajudar, de abençoar as pessoas, para que elas sejam, então, libertas, salvas, que elas sejam curadas. É um desejo profundo, o amor, então, que nos impulsiona a ajudar. Assim Jesus fazia. Ele curava a todos. E não existe legítimo evangelho sem o amor de Deus demonstrado na ação de ajudar os pobres, necessitados, de curar os doentes e enfermos, libertar os cativos e oprimidos do diabo,
né? Então o Evangelho é isso, é prático, é o amor prático, demonstrado na salvação de muitas almas, né? O evangelismo é uma demonstração de amor. Nós queremos que as pessoas conheçam a Deus, conheçam Jesus Cristo como único Salvador e Senhor, sejam salvas, libertas, curadas, abençoadas. Textos de referência: Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 28. Vamos ler. E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Então nós vemos aqui um diálogo de Jesus, né, com um doutor da lei. Então uma pessoa que estudava constantemente a palavra de Deus. É claro que o Antigo Testamento. Então o entendimento daquele doutor é que ele deveria fazer coisas que o levariam a ser salvo, a ser perdoado por Deus. Veja que os judeus, eles procuravam a justificação através da prática da lei. Então, eles queriam merecer a salvação. Eles praticavam a autojustificação. Procuravam se justificar a si mesmo diante de Deus, cumprindo, né, os 613 preceitos da lei. O que era, nós sabemos, impossível ao ser humano. Então, pelo que nós entendemos, aquele doutor da lei, na verdade, não estava desejando aprender de Jesus, saber de Jesus o que ele deveria fazer, mas ele queria pegar Jesus em alguma falha. Ele queria que Jesus ficasse embaraçado com a pergunta. Então nós vamos ver que Jesus faz com que ele dê o seu entendimento, porque ele não compreendia realmente. Ele queria ensinar, mas Jesus, então, vai conduzi-lo ao verdadeiro ensino, ao verdadeiro aprendizado. Então Jesus pergunta: o que está escrito? Como você lê aí o que está escrito? Então ele vai responder de acordo com aquilo que ele estava lendo, né? Que ele já sabia de cor. Então, ele apenas tinha um entendimento intelectual a respeito do que estava escrito. Assim como a maioria dos religiosos, né? Ele tem um conhecimento intelectual, ele não tem um conhecimento espiritual. Então, ele conhece a letra, mas ele não conhece o Espírito Santo que conduziu aquela escritura, que inspirou aquela escritura. O que significa no reino de Deus, né? O que significa, qual o verdadeiro significado, para que foi escrito. Então veja que é importante conhecer o que está escrito na palavra de Deus e buscarmos a Jesus Cristo, o que Jesus falou sobre isso. E vamos então, através do Espírito Santo, conhecer o real sentido. Não podemos de maneira nenhuma desprezar a lei, os mandamentos. Devemos aprender o que significam, como aplicá-los na nossa vida cotidiana. E veja que nós sabemos que Jesus resumiu toda a lei, né, os profetas, tudo ele resumiu em quê? Numa palavra só, do amor. Então amarás a Deus, né, sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Tudo está resumido apenas no amor. O amor é o cumprimento da lei. O amor, ele satisfaz a Deus. O amor é o próprio Deus em ação. Então Jesus disse: você respondeu bem.
Então você já sabe a resposta. Então pratique. Só precisa disso. Então quando Jesus fala isso, ele já vê. Ele está me condenando porque eu não faço isso que eu sei que deveria fazer. Então a pergunta do religioso geralmente é assim. Ele faz a pergunta para se auto-justificar, querendo parecer que pratica. Então aquele que ensina o que não pratica, né? É um hipócrita, na verdade. Então ele vai dizer que já praticava tudo aquilo. E Jesus vai ensiná-lo que, na verdade, tudo que ele praticava, ele desfazia, porque não cumpria o maior e o melhor e o mais importante, que era o amor. Jesus vai dar uma lição, então, àquele homem sobre quem é o próximo, a quem ele deve amar. E vai mostrar que os religiosos não amam como deveriam amar. E aí, mais ainda, Jesus vai demonstrar que o amor verdadeiro, na maioria das vezes, estava nos estrangeiros, ao invés de estar naqueles doutores da lei, estarem nos judeus que foram chamados por Deus para amarem como Deus ama. E aí então que Jesus vai mostrar quem é o próximo, né? Falando ali da parábola do bom samaritano. Os judeus, em sua quase totalidade, achavam que o próximo era um judeu, tinha que ser só um judeu, não poderia ser outra pessoa. E Jesus está mostrando que devemos amar a todos. Introdução da lição. Quando os fariseus interrogam o mestre sobre o grande mandamento, Jesus respondeu que amar a Deus sobre todas as coisas é o grande e primeiro mandamento. E o segundo é amar ao próximo. Mateus 22, 37 a 38. Amar ao próximo como a nós mesmos implica em cumprir todos os mandamentos. Aí, inclusive, os da segunda tábua, né? Que eram mandamentos de nosso relacionamento de uns com os outros. Então, primeiro mandamento, então a primeira tábua, o relacionamento com Deus, o amor estava presente e era o mais importante. A segunda tábua, relacionamento de uns com os outros, cumpria todos aqueles mandamentos também. Agora veja que nós temos que incluir uma pessoa aí nesse amor. Falamos do amor a Deus, falamos do amor ao próximo, mas olha, nós devemos amar o próximo como amamos a nós mesmos. Então não se esqueça desse amor. Tem muita gente que não se ama a si mesmo. Tem muita gente que não consegue se perdoar a si mesmo. Não consegue amar a si próprio. Então vai fazer o quê? Vai amar ao próximo de maneira errada. Então temos que aprender isso aí, que é muito importante. Lembre-se que cada um de nós fomos perdoados. Jesus levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós. Então, nós devemos nos amar porque somos o quê? Filhos de Deus. Devemos nos perdoar porque Deus nos perdoou. Devemos sentir realmente esse perdão. Devemos amar como Deus nos ama, sentindo esse amor de Deus para conosco. E aí nós vamos ver o que nós não gostaríamos que os outros fizessem conosco, o que nós não gostaríamos que os outros falassem a respeito de nós. Olha aí. Aí nós vamos praticar isso para com eles. O que nós gostaríamos que Deus falasse sobre nós, o que nós gostaríamos que Deus desse testemunho sobre nós. Então, nós temos que fazer para que nós possamos realmente sermos conhecidos, reconhecidos como filhos de Deus. Então, sempre aí o amor vertical, o amor de Deus vem a nós e nós vamos repassar esse amor. Mas o amor é recíproco. Nós recebemos, demonstramos o amor para com Deus. Esse amor de Deus que está em nós
nós dividimos, compartilhamos horizontalmente com os seres humanos, né? Todos os seres humanos são nossos próximos. Tópico 1. O primeiro grande mandamento. Os 10 mandamentos revelam um atributo poderoso, o amor de Deus. Jesus, no Novo Testamento, resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. Amar a Deus e ao próximo. Então veja que Jesus resumiu tudo. A lei, os profetas, tudo que está escrito, ele resumiu. Tudo se resume ao amor. Amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo, como a nós mesmos. Tópico 1, subtópico 1, Deus é amor. Essa é uma das declarações mais sublimes da Bíblia. O amor não é apenas um dos atributos de Deus, é a sua própria essência e natureza. O amor divino é totalmente diferente do humano, uma vez que é incondicional, imutável e perfeito. Ainda que o amor do homem para com Deus oscile ou para mais ou para menos, o amor de Deus não sofrerá alteração alguma, porque é da natureza dele amar. Em tudo o que faz, seu amor é demonstrado. Até mesmo quando corrige, o Eterno faz porque ama. Hebreus 12:6. A partir dessa verdade, a Bíblia declara que é impossível alguém conhecer a Deus e não amar. 1 de João 4:8. Da mesma forma que um filho porta consigo as características de seu pai, nós, como filhos de um Deus que ama, também devemos ser conhecidos por amarmos uns aos outros. 2 de Pedro 1:4, João 15:12. Olha, Deus é amor. Quando nós amamos, nós estamos o quê? Demonstrando que veio de Deus para nós. O resultado da presença de Deus em nós. Então o amor deve ser natural a cada um de nós. Deve ser normal a cada um de nós. Devemos ser conhecidos por amarmos. Então o amor não é um atributo de Deus, mas é a sua essência, a sua natureza. Ele ama porque ele é natural, ou seja, melhor falando, espiritual, né? É perfeição. E veja que o amor de Deus é incondicional, é imutável, é perfeito. Deus não nos ama mais porque o amamos, ou ama menos porque não o amamos. Não. Veja, ele nos amou a ponto de dar o seu Filho por nós, sendo nós ainda pecadores e inimigos. Ele não fez isso por amigos, não fez isso por alguém que o amava, ele não fez isso por alguém que o procurava ou desejava. Não. Veja que deu Jesus para morrer por nós na cruz e ele não esperou nada em troca. Ele não obriga ninguém a aceitar Jesus, a querer Jesus, a ser salvo. Não. Ele fez isso por amor a todos, indistintamente. Ao contrário do que ensinam aí, né? Principalmente aí os calvinistas que pensam que Jesus morreu só por aqueles escolhidos e os outros, Deus não está nem aí, condenou todos ao inferno. Não. Deus ama a todos, indistintamente, todos os seres humanos. Muitas vezes a pessoa não compreende esse amor. O amor não é só por ali certos escolhidos, não. O amor é por todos os seres humanos. Não importa quem sejam, não importa quantos pecados cometeram. O sacrifício foi feito por amor a todos. Não é por uma turminha separada. Veja bem, não é para uns privilegiados, não. É por todos. Agora, quem ouvir a pregação do Evangelho e crer é salvo. Não importa quem é, não importa a etnia, a cor, a condição financeira, intelectual, não importa. Ouviu, creu, é salvo, porque a salvação já foi efetuada por Jesus na cruz por todos. Qualquer um que ouvir e crer é salvo. Então é impossível alguém conhecer a Deus e não amar. Veja, nós amamos quando somos amados. Deus não. Deus ama todos indistintamente, não importa se o ama ou não. Ele ama a todos.
O amor de Deus é o amor perfeito. Tópico 1, subtópico 2. O amor que Deus exige de nós. A qualidade do amor que Deus estabelece a todos quantos creem em Cristo é um amor devotado. Mateus 22, 37. Esse amor exige uma atitude sincera de coração, pela qual atribuímos a Deus tanto valor e estima, que verdadeiramente ansiamos por uma vida de intensa comunhão com Ele. Nosso amor a Deus deve ser predominante, inspirado em seu amor por nós. 1 João 4,19. Aqueles que realmente amam a Deus se empenham para que sua glória e vontade na terra sejam compartilhadas. Promovem seu reino e vivem em prol de sua honra e de seus padrões de justiça. 1 Coríntios 13, 4-7. O amor a Deus abrange um vínculo pessoal de fidelidade e lealdade a Ele. Essa fidelidade é expressa em nossa dedicação aos padrões justos de Deus em meio ao mundo que o rejeita. Filipenses 2,15. Veja que Deus exige um amor de nós porque Ele nos enviou o seu amor. Ele nos provou que nos ama. Então Ele quer uma correspondência. Então um amor que exige que nós o busquemos, que nós tenhamos prazer em sua presença. Como uma pessoa pode dizer que ama a Deus se, por exemplo, não lê o que Deus escreveu para ele, que é a Bíblia? Que não ora, não tem momentos devocionais, aquele momento que você adora a Deus, que você conversa com Deus, que você ouve a Deus, que é um momento de oração todos os dias. Então não existe amor sem esse relacionamento íntimo. Tem muita gente que confunde, pensa que trabalhar para Deus é demonstração de amor. E aí não tem tempo para Deus, não conhece o Deus para o qual ele trabalha. Então, tomemos cuidado com isso. Muita gente tem confundido isso. Então, muita gente não tem amado a Deus, não tem correspondido ao amor de Deus. Tem trabalhado para Deus, mas não tem amado a Deus. Tópico 1, subtópico 3. Amando de todo o coração. Qual é a qualidade que melhor nos define como servos de Deus? O amor. Ele indica de quem somos discípulos. 1 João 4,16. Amor é a palavra que nos liberta de todo o peso e dor da vida. Os momentos mais preciosos e sagrados de nossa vida são os que estão cheios de amor. Quanto maior a medida de nosso amor, maior o nosso gozo. Quando amamos ao Senhor, a obediência deixa de ser uma carga e se torna um desejo ardente em agradá-lo. Colossenses 3,14. Quando amamos ao Senhor, buscamos cada vez menos nossos próprios e exclusivos interesses e voltamos o coração às que bendizem e edificam os demais. À medida que nosso amor pelo Salvador se faz mais profundo, nossa mente e coração se purificam. Experimentamos uma poderosa mudança em nossos corações, pelo que já não temos disposição para as obras más, mas para fazer o bem continuamente. João 15:10. Então esse amor de todo o coração quer dizer que nós, em todo o nosso entendimento, em todo o nosso ser, esse amor procura ser demonstrado, ser compartilhado. Então, um relacionamento íntimo com Deus, e esse amor vai nos invadindo e nós vamos repassando, né? Vamos amando as pessoas, vamos procurando ajudar as pessoas em tudo, principalmente no mais importante, a serem salvos. Aí, quando nós olhamos as necessidades, que as pessoas têm necessidades, não só espirituais, mas emocionais e físicas. E aí nós vamos procurar suprir todas essas necessidades. Mas não vamos apenas falar, nós vamos agir, vamos praticar, porque amamos. Esse amor nos impulsiona a ajudar as pessoas, a abençoar as pessoas. Agora não se esqueça, esse amor sempre vai buscar intimidade com Deus. Então, o resumo de tudo que está escrito é aí amor, uma palavra só, amor. O amor verdadeiro, espiritual, que vem de Deus para nós. Agora,
2 mandamentos dentro do mesmo amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Veja só. Então tudo se resume no amor dividido em 2 mandamentos aí. Tudo isso resume a Bíblia toda. Tópico 2, o segundo mandamento. O duplo mandamento do amor nos chama não somente para a direção vertical, nos ensina que esse sentimento deve se estender também na direção horizontal, para o próximo. Tópico 2, subtópico 1, o amor ao próximo. Sendo Deus a verdadeira essência do amor e sendo nós participantes da natureza divina pelo novo nascimento, 2 de Pedro 1,4, aquele que cumprir o primeiro mandamento também tem convicção sobre o dever e buscará cumprir o segundo. Amar o próximo como cumprimento da lei é destacado várias vezes em todo o Novo Testamento. Gálatas 5,14, Tiago 2,8, Romanos 13, 8 a 10. O apóstolo João escreveu sobre a conexão que existe entre amar a Deus e ao próximo. 1 João 4, 7 a 12. Portanto, não está de acordo com a palavra de Deus aquele que diz amar a Deus e não amar ao próximo. Mas devemos nos fixar na ordem que aparecem os mandamentos. Primeiro vem o amor a Deus e logo o amor aos semelhantes. Biblicamente, nosso relacionamento com Deus deve refletir em nosso relacionamento com o próximo. Então veja, quando somos salvos, a partir do conhecimento que nós temos com Deus, da intimidade com Deus, a partir do momento que começamos a sentir o amor de Deus para conosco, aí o perdão, a misericórdia, a justificação, santificação, a adoção, tudo, isso então vai nos constranger, vai nos levar a pensar, mas eu não mereço nada disso. E aí nós vamos ver como somos amados. Vamos sentir esse amor em nós. Esse amor em nós vai trazer então um desejo de amar mais e mais a Deus por causa do perdão, da misericórdia dele para conosco, do amor dele para conosco. Então nós vamos ficarmos assim tão intimamente ligados a Deus pelo amor que esse amor vai abranger aos outros à nossa volta. É como se fosse um perfume, muito forte que nós colocamos em nós e todas as pessoas à nossa volta vai sentir aquele cheiro. E está na Bíblia, o cheiro de Cristo. Veja só, todos vão sentir esse perfume, esse aroma. Então Deus está em nós, o amor de Deus está em nós. E esse amor então vai passar a todos que estiverem à nossa volta. É o que deve acontecer. Então amamos primeiro a Deus e depois ao próximo como a nós mesmos. Amor vertical, Deus para conosco, nós para com Deus. Depois horizontal, nós para com o próximo. E não esperamos retorno. Não, quem ama não espera retorno, não espera ser amado. Ama porque o amor de Deus está em nós. Podemos ver claramente isso em 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo falando sobre o amor. O amor não pode ser interessado em retorno. O amor não pode pensar assim, vou fazer para me receber. Não. Você vai fazer porque ama, não esperando nada em troca. Tópico 2 sobre tópico 2. Amando como ele amou. A Bíblia nos encoraja a amar nosso próximo da mesma forma que Cristo nos amou. Efésios 5:2. A grande pergunta é, será que realmente estaríamos dispostos a cumprir com essa forma de amor? A Escritura nos afirma que, como filhos de Deus, temos que agir como ele agiu, e não há outro modo a não ser com um amor sacrificial. Além disso, não é apenas a forma de amar que João ensina, mas também a quem devemos amar. Se o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, nos amou antes de ser amado por nós, muito mais nós, seres humanos, que já experimentamos tão maravilhoso amor, devemos amar ao nosso próximo, conforme nos ensina a parábola do bom samaritano, Lucas 10, 29 a 37. Então veja, assim como Cristo nos amou, dando a vida por nós, nós amamos as pessoas
Sendo necessário, nós vamos dar a vida pelos outros. Olha aí, o que diz a palavra de Deus? Se Ele nos amou, o que é que custa nós darmos a vida pelos outros se Ele deu a vida por nós? Veja bem, o amor é sacrificial. Muitas vezes o amor vai exigir sacrifícios de todos nós. Olha aí, a mãe que ama o seu filho, quantas vezes ela provavelmente deixou até de comer alguma coisa para dar para o filho comer. Deixou de comprar uma roupa para si, para comprar uma roupa para o filho. Quantas noites de sono perdeu para ajudar o filho, para cuidar do filho? Olha, a mãe, quando o filho nasce, amamenta o filho, mesmo aquela criança mordendo seus seios ali, causando uma dor profunda, mas ela o alimenta. Isso é amor. O amor é sacrificial. Veja só. Nós não podemos amar as pessoas procurando proveito, procurando ter alguma coisa em troca. Nós amamos, nos sacrificamos para que os outros sejam abençoados. Nós damos a vida pelos outros, assim como Jesus deu a vida por nós. Então esse amor deve ser recíproco. Somos amados e amamos. Isso quanto a Deus, mas quanto ao próximo é diferente. Nós amamos porque Deus nos amou, mas nós não esperamos reciprocidade. Não esperamos premiação. Não esperamos nada em troca. Nós amamos porque esse amor vem de Deus e nós queremos distribuir, compartilhar esse amor com os outros. Tópico 2, subtópico 3, amando como a nós mesmos. Um crente que ama a si mesmo sempre estará preocupado com sua vida espiritual. Sempre procurará conhecer mais acerca de Deus, permitindo ao Espírito Santo que molde seu caráter e que desenvolva seu fruto em sua vida. Mateus 6,33. Jesus ordena que amemos ao próximo como amamos a nós mesmos. Isso significa que devemos estar sempre preocupados com o bem-estar de nosso próximo, em conduzi-lo à verdade da palavra de Deus, a que ele aprenda acerca da justiça do reino e que ele seja levado não somente a conhecer a Deus, mas a amá-lo também de todo o seu coração e entendimento. Amar ao próximo é não querer para ele aquilo que jamais desejaríamos para nós. É cuidar dele como cuidamos de nós mesmos. Então veja, é necessário que aquele que conhece a Deus, que recebeu o amor de Deus, se ame a si próprio. Como você vai amar os outros como a si mesmo se você não se ama a si mesmo? Então, temos que reconhecer que receber esse amor de Deus e temos que nos amarmos a nós mesmos. Por que devemos amar a nós mesmos? Mesmo nos conhecendo, né? Porque nos conhecemos, muitas vezes, não amamos a nós mesmos como deveríamos amar, porque nós mesmos não nos perdoamos a nós mesmos, devido que a sabermos, conhecermos nossos pensamentos, intenções, desejos, né? Aí a gente se condena a si mesmo. Mas veja bem, o Espírito Santo mora em nós e conhece a nós muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. O que nós temos que fazer é sempre nos policiarmos. Vamos ver quais os sentimentos ruins, desejos ruins, pensamentos ruins, e vamos procurar acabar com isso, vamos combater isso, né? O Espírito Santo está sabendo, está vendo que nós estamos combatendo, que desejamos deixar isso, e Ele vai nos ajudar. Então, nós vamos nos amar porque somos amados, não porque merecemos. Então entenda isso. Muita gente se odeia a si próprio, muitos mesmo. Então é preciso você saber, olha, não somos amados porque amamos, não somos amados porque merecemos. Veja bem, é o amor de Deus que veio a nós, sem procurar retribuição.
Então nós vivemos assim, combatendo então o pecado que insiste em nos tomar, em nos possuir, em nos dominar. Então nós vamos insistir em lutar. E o Espírito Santo que mora em nós conhece essa luta interna. A Bíblia diz que é a luta da carne contra o espírito contra a carne. Então nós estamos vivendo uma vida de luta cotidiana. E Deus sabe disso. Então não fique se condenando a si próprio, porque Deus nos perdoou. Deus nos ama, apesar dos nossos defeitos. Só tem um que pode nos condenar, é Deus. E Ele enviou o seu Filho Jesus para dar vida por nós, para nos salvar, para nos perdoar de tudo isso. Então, continuemos na luta interna e externa contra Satanás e seus demônios e contra a nossa velha natureza, sabendo que Deus nos ama, sabendo que Jesus já levou os nossos pecados sobre Ele. Ame-se a si próprio, para que você possa amar os outros. Tópico 3. O amor com toda intensidade. Ambos os mandamentos são necessários, pois quando levamos as cargas uns dos outros, cumprimos a lei de Cristo. O amor está presente em todos os momentos da jornada de um verdadeiro discípulo de Cristo. Então, os dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Então, os dois são necessários, são importantíssimos e não podem coexistir, não podem funcionar se não estiverem os dois em nós. Fomos alcançados pelo amor de Deus e vamos alcançar as pessoas com esse amor. Tópico 3, subtópico 1. Amando a Deus de todo o coração. Os mais entendidos acerca do amor dizem que o amor é como uma planta que deve ser regada a cada dia. 1 Tessalonicenses 3,12. Conhecer a Deus é o primeiro passo. À medida que vamos caminhando com Ele, vamos experimentando a qualidade do seu amor, de sua fidelidade e de seus cuidados para conosco. Não podemos amar alguém que não conhecemos. Portanto, conhecer a Deus deve ser nossa primeira prioridade. Efésios 4,15. Aqueles que buscam a Deus e sua justiça, que levam a sério o mandamento de amá-lo acima de todas as coisas, são aqueles que são apaixonados pelas coisas de Deus. Eles estão ansiosos para estudar a palavra de Deus, orar, obedecer e honrar a Deus em todas as coisas, e estão dispostos a compartilhar Jesus Cristo com os outros. Deuteronômio 6,5. É por meio dessas disciplinas espirituais que o amor de Deus cresce e amadurece para a glória de Deus. Então veja, o amor de Deus é como se fosse uma planta, que nós vamos o quê? Cuidar todos os dias. A planta tem que ser regada, tem que ser cuidada, tem que tirar ali o matinho, Tem que olhar ali as folhas, como é que estão, se tem que tirar alguma coisa, Nós vamos cuidar, vamos ver se tem alguma mosca, alguma coisa que possa prejudicar a planta, nós vamos protegê-la, Vamos ver se precisa de sol, se precisa tirar do sol. Então tem que ter todo um cuidado com a planta. E assim nós vamos cuidar do amor para com Deus. Tem que ser regado, ou seja, todos os dias nós temos o dever, a obrigação de termos um relacionamento com Deus. Não pode o crente dizer assim, passei o dia inteiro, mas não tive tempo para ler um pouquinho da Bíblia, não tive tempo para orar. Não tem como isso existir na vida de um crente. Como é que ele diz que ama a Deus e não tem nenhum tempo para Deus? Como é que pode ele estar preso às coisas materiais, o tempo todo ocupado com as coisas materiais? Muitas vezes está ocupado com coisas também que não são materiais, São os divertimentos, são os entretenimentos, é o prazer, E aí não tem tempo para Deus. O que é mais importante na sua vida? Você tem que decidir. Você não ama a Deus sobre todas as coisas se você continua amando mais as coisas do que Deus. Quantas vezes você vai a Deus querendo coisas e não querendo Deus? Nunca vai a Deus querendo Deus. Veja bem, nós temos que desejar as coisas que são de cima, as coisas espirituais.
Temos que amar a Deus, temos que desejar conhecer mais de Deus, temos que desejar as coisas preciosas de Deus para que nós possamos abençoar os outros. Não existe como amar a Deus e não desejar o bem das outras pessoas. Não existe dizer que ama a Deus e você não orar. Não existe como dizer ama a Deus e você não ler a Bíblia. Não existe, não tem como. Veja, lembra do tempo que você namorava, estava apaixonado por alguém? Lembra? Que você queria o tempo todo estar perto, estar conversando, estar compartilhando as coisas, né? Falando a respeito da sua vida, programando coisas para o futuro, conhecendo a pessoa, perguntando o tempo todo alguma coisa, querendo saber mais e mais e mais. O desejo de intimidade, não é? Então, com Deus é a mesma coisa. Não tem como amar a Deus se não desejar proximidade com Deus, intimidade com Deus. Tópico 3 sobre tópico 2. Amar como Ele nos amou. Jesus Cristo ordena que a qualidade de nosso amor para com os nossos semelhantes alcance a mesma intensidade do amor com o qual Ele nos ama. João 15:12. Para que alcancemos tal estágio, é preciso viver um relacionamento diário, onde nossas limitações devem ser transformadas na medida em que o Espírito Santo desenvolve a semelhança de Cristo em nós. Através de uma vida prática, cheia de compaixão e de renúncia aos manjares que nos rodeiam. Jamais poderemos amar como Cristo amou se não seguirmos seus exemplos e deixarmos de cumprir o que disse a sua palavra. Devemos permitir que o Espírito Santo nos conduza a andar como Cristo andou, 1 João 2,6. É isso que Paulo nos convoca a ser, seus imitadores, 1 João 11,1. Então, como vamos amar? Como somos amados. Se Jesus deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Nós demonstramos esse amor de Deus em nós, amando os outros. Então, Ele sacrificou por nós, nós vamos nos sacrificar pelos outros. Então, se o amor de Deus vem a nós, está em nós, através do Espírito Santo, que é Deus mesmo morando em nós, quanto maior intimidade nós tivermos com o Espírito Santo, quanto mais nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo, quanto mais permitirmos que aquele atributo, aquela qualidade, aquele aspecto do fruto do Espírito, que é o amor, cresça em nós, mais nós vamos estar, então, agradando a Deus. Veja bem, é deixar ser conduzido, né? É deixar ser controlado, é deixar ser cheio, é se deixar ser usado. Então devemos imitar Jesus. Olha, Jesus amava tanto as pessoas, que ele não conseguia ficar perto das pessoas, vendo o sofrimento delas, sem desejar ajudá-las. Jesus via qualquer pessoa que estava doente, Jesus curava. Qualquer pessoa que estivesse endemoniada, Jesus libertava. Até mesmo pessoa morta que aparecia perto de Jesus, ele ressuscitava. Olha que demonstração prática de amor. Ele amava demais as pessoas. Ele queria muito que eles fossem salvos. Queria muito que eles estivessem bem, em todo sentido. Espiritual, sentimental e físico. Então, imitar Jesus. Veja, os apóstolos imitavam Jesus. Olha aí, Pedro, por onde passava, olha aí, até a sombra de Pedro curava as pessoas, porque o amor de Deus, ele estava cheio desse amor, e ele desejava muito que as pessoas fossem abençoadas. E aí, Jesus agia através dele. O que ele fazia? Pregava a palavra de Deus, ensinava a palavra de Deus e curava a todos. Olha aí, isso é imitação de Jesus. O que Paulo fazia? Olha aí, pregava, ensinava, curava a todos. O que Filipe fazia? Olha aí, ensinava, pregava, curava a todos. Veja bem, Estevão, o primeiro mártir, ensinava, pregava, curava a todos. Veja bem, é um amor prático. Nós devemos imitar a Jesus.
Tópico 3, subtópico 3. Quem é o meu próximo? A pergunta do mestre da lei acerca de quem era o próximo que deveria ajudar foi respondida por Jesus com uma parábola acerca de um homem que havia sido roubado e espancado no caminho de Jerusalém para Jericó. Lucas 10, 27 a 30. Jesus deixa claro que a compaixão não está limitada ao âmbito do grupo religioso ou social ao qual pertencemos, mas que o próximo é todo aquele que precisa de nós em algum momento. As atitudes do samaritano em prol daquele homem ferido revelam que a compaixão é o que nos moverá em direção ao necessitado, seja ele quem for. O samaritano interrompeu sua viagem, cuidou de suas feridas, o conduziu a um lugar onde alguém pudesse cuidar dele e pagou para que ele fosse bem cuidado. O amor não pode ficar apenas nas palavras, deve ser expressado em ações. Mateus 22, 39, Lucas 6, 30a. Veja que Jesus, então, explicando, sobre a parábola ali do bom samaritano, ele vai dizer, então, que o próximo nosso é qualquer pessoa que esteja necessitada. Como a grande maioria das pessoas são necessitadas da salvação, veja bem, todos nós temos que pregar o Evangelho a eles, desejando que eles sejam salvos também. E além da salvação, nós vemos as outras necessidades. Veja aí, tem a cura, tem a libertação, Aí quantas pessoas estão morrendo aí com depressão, com ansiedade, síndrome aí de burnout e tantas outras coisas. E nós devemos então orar, interceder, ministrar cura a essas pessoas. As pessoas que nós encontramos por aí o tempo todo, passando necessidade, devemos ajudar. A igreja necessita ajudar aos necessitados. É trabalho nosso. Não podemos deixar para os outros fazerem. É nós que temos que fazer. Então, existe um trabalho muito grande a ser feito. E nós não podemos ficar parados assistindo a tragédia que acontece com as pessoas. Temos que ajudar as pessoas. Aí nós vemos um homem estrangeiro. Aí nós vemos um homem que era samaritano, ou seja, vinha daquele povo misturado, que foram levados cativos lá para a Síria, e ali misturado entre as nações. Quando retornaram para a parte norte de Israel, eles se misturaram, então não eram mais judeus puros, misturados com outras nações, são chamados samaritanos, eram considerados pelos judeus como impuros, como gentios, mas foi um samaritano que ajudou o homem necessitado. Os religiosos que passaram não ajudaram. Veja só, a religiosidade pode então impedir a pessoa de amar como deveria amar. Então nós não podemos deixar de ajudar alguém, de abençoar alguém, porque não, ele é de outra religião, não porque ele não é crente, não porque ele é mau, é ruim, não sei o quê. Não. Nós temos a obrigação, o dever de ajudar todos. Olha, nós estamos toda semana indo em casas, evangelizando pessoas que não são crentes. Semana passada mesmo estivemos na casa de um chefe de tráfico. Veja bem, fomos lá, ministramos a palavra de Deus, oramos para que ele fosse curado, a esposa, oramos pelo filho. Eles aceitaram Jesus, não sabemos se vão continuar ou não, mas é nosso dever orar por essas pessoas, abençoar, levar o evangelho a eles. E assim nós temos ido em várias casas, toda semana temos ido. Jesus tem curado muita gente, tem salvado muita gente. É o nosso dever fazer isso, é demonstrar o amor de Deus para com essas pessoas. Se eles vão corresponder esse amor, nós não sabemos, nós não podemos obrigá-los a servir a Deus. Mas nós temos a obrigação e o dever de levar o amor de Deus a eles. Quem sabe um dia eles vão ver como Deus me ama. Ele veio aqui, mandou, enviou alguém, orou por mim, me explicou a palavra de Deus, falou do amor de Deus para comigo. Quem sabe um dia ele vai de noite pensar nisso,
Quem sabe ele vai tomar a decisão. Eu vou servir esse Deus. Eu vou demonstrar amor também para com esse Deus, porque ele me amou, mesmo eu sendo mal, sendo ruim. Esse é o nosso dever, nossa obrigação. Muitas vezes as pessoas me criticam, mas como você ora aí para as pessoas descrentes e tal? Jesus não estava ali curando as pessoas que eram salvas, que eram boas, não. Eram pessoas perversas, ruins, religiosas, pessoas que não tinham Deus no coração, pessoas que queriam se auto-justificar. Veja bem, não eram salvos, mas Jesus abençoou a todos, curou a todos. Não esperava receber nada em troca, a não ser o amor. Ele desejava que eles também amassem, mas ele não obrigava ninguém a amá-lo. Ele demonstrou esse amor para com todos, com publicanos, com pecadores, com os inimigos. Ele demonstrava o amor, ele ensinava a palavra de Deus, ele pregava a palavra de Deus e ele curava a todos, demonstrando o amor de Deus. Muitos foram curados, mas não deram retorno. Alguns deram retorno. E é assim que nós fazemos. Amamos a todos, ministramos a todos o amor de Deus, pregamos, ensinamos, curamos a todos em nome de Jesus. É Jesus que cura. Então nós temos que demonstrar o amor de Deus e esperar que eles correspondam como deveriam. Mas se não corresponderem, nós fizemos o que fomos enviados a fazer: amar. Conclusão: Deus é amor. Portanto, todos os outros atributos de Deus e suas ações se harmonizam por meio de seu amor. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo no coração dos nascidos de novo. Assim, nosso relacionamento com Deus deve ser uma expressão de nosso amor para com Ele e, como resultado, também para com o próximo. Romanos 13, 8 a 10. Para a glória de Deus. Então veja, o amor de Deus é perfeito. Ele é amor. E Ele quer que nós o amemos em primeiro lugar sobre todas as coisas e amemos ao nosso próximo como a nós mesmos, que nós demonstremos na prática esse amor. Então esse amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que mora em nós. Veja bem, ao aceitarmos ou ao crermos, ao ouvir o Evangelho, fomos salvos e o Espírito Santo colocou em nós o que? O fruto do Espírito. E dentre as qualidades, os aspectos, os atributos do fruto do Espírito, está o amor. Então, amemos a Deus em primeiro lugar. Amemos a nós mesmos, para que nós possamos amar os outros como a nós mesmos. Vamos orar agora? Se você ouvindo esta palavra, sabendo que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós. Então tudo isso Jesus levou sobre ele. Por quê? Porque Deus nos ama. Mas eu não mereço nada disso. Não é por merecimento. É porque Deus nos ama incondicionalmente. Se nós o amamos, Ele nos ama. Se nós não o amamos, Ele nos ama do mesmo jeito. Ele não pode mudar a sua essência, a sua natureza. Ele é amor. Então Jesus deu a vida por nós ali, morrendo em nosso lugar. Mas Ele ressuscitou, está vivo, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Você crê nisso? Você é salvo agora. Mas eu não preciso fazer nada para ser salvo? Não, Jesus já fez tudo. Você só precisa crer e é salvo agora. O perdão de Deus invade o seu ser agora. O amor de Deus vai entrar em você agora. O Espírito Santo vai fazer morada em você. Você passa a ser filho de Deus a partir de agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, creia. Jesus Cristo levou sobre ele já as nossas doenças e enfermidades. Veja bem, isso é amor. Então, receba o amor de Deus agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, que estão se arrependendo dos seus pecados, pedindo perdão agora, porque foram convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, recebe-os por filhos, perdoa-os agora, em nome de Jesus. Jesus Cristo levou já. Não se preocupe, receba apenas o amor de Deus, o perdão de Deus.
creia, receba agora o amor de Deus, receba o perdão, receba a salvação, receba o Espírito Santo. Você que está doente ou está enfermo, agora receba em nome de Jesus. Toca nele, Senhor, toca. Solta toda doença, toda enfermidade, vai saindo agora, solta em nome de Jesus. Vem com seu amor, sua misericórdia sobre ele, Senhor, cura totalmente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, dê aí um like, um gostei, um joinha, para nos ajudar a divulgar esse trabalho. Se inscreva em nosso canal aí, você vê aí embaixo escrito inscrever-se, se inscreva, é de graça, não paga nada. Isso vai nos ajudar a transmitir esse vídeo para outros. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, então é só entrar em contato conosco por esse telefone, 99951520454, que é meu WhatsApp. Você fala lá, quero receber material da Escola Bíblica Dominical, Betel, meu nome é tal, moro na cidade tal. Pronto, eu vou enviar para você toda semana, gratuitamente. E se você não quer entrar em contato pelo WhatsApp, então você entra aí nesse QR Code aí, né? É só botar seu celular em foto aí, né? Aí mira aqui e aí vai abrir lá em cima do seu celular uma faixazinha, clica lá e você entra no grupo, fala, Paz do Senhor, quero receber material, Betel, então pronto, coloca seu nome, sua cidade, eu envio para você toda semana gratuitamente. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, não sou empregado, tenho 8 anos e meio desempregado. Se você quer nos ajudar, com R$5, R$10, R$20, o tanto que você puder, nos ajude. Aí estão as contas Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, é Edna Maria Cruz Silva, você vê aí o Pix, né, que é o CPF dela. O meu CPF, meu Pix está aí, 331-957-81620. Ou então, entre aí nesse QR Code aí, né, e envie qualquer quantia, nos ajude. Deus com certeza o abençoará também, multiplicará a sua sementeira. Deus abençoe, a paz do Senhor, esperamos ter ajudado os irmãos.